A expressão lugar é polissêmica, ou seja, possui uma variedade de significados. Se pesquisarmos o dicionário, por exemplo, veremos conceitos relacionados a espaço ocupado, pequenas áreas, localidades, pontos de observação, região de referência, entre outros. No entanto, o conceito de lugar para a geografia é alvo de um debate mais específico, ganhando novos contornos. Não há, entre os geógrafos, um consenso sobre o que seria propriamente o lugar. Tudo depende da abordagem empregada na utilização do termo, bem como da corrente de pensamento relacionada com a teoria em questão. Por isso, ao longo da história do pensamento geográfico, esse conceito foi alvo de vários debates, ganhando gradativamente novos contornos. Nos estudos clássicos da geografia, o estudo tinha uma importância secundária, tendo sua noção vinculada ao local. E uma escala de análise referia-se dessa forma apenas a uma porção mais ou menos definida do espaço. No entanto, essa ideia foi sendo enriquecida ao longo do tempo e do avanço das discussões. Atribui-se a Karl Sauer a primeira grande contribuição para a valorização do conceito de lugar. Para o autor, a paisagem cultural é quem define o estudo da geografia e o sentido do lugar estaria vinculado à ideia de significação dessa paisagem em si. A partir daí, esse importante termo foi sendo vinculado não ao local, mas ao significado específico, ou seja, aos atributos relativos e únicos de um dado ponto do espaço, transformando suas impressões em sensações únicas. Lagos misteriosos, desertos onde as pedras andam sozinhas, casas cujos visitantes desafiam as leis da física. Estes e outros destinos misteriosos surpreendem tanto visitantes quanto cientistas. Alguns são frutos de fenômenos que ainda não foram explicados, outros simplesmente obra do homem ou da natureza, criando lugares únicos e muitas vezes desconhecidos e fora dos roteiros turísticos tradicionais. Então hoje, curiosos, falaremos de 15 lugares misteriosos do planeta. Solta a vinheta aí, editor! Curiosos, antes de começarmos, eu peço para que você dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com todo mundo para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então vamos lá! Área 51. Oficialmente, este local nem existe da maneira como se acredita. Oficialmente, pois há muitas teorias que apontam para a real existência da base militar responsável por pesquisas de materiais e seres que supostamente teriam vindo do espaço para a Terra. Em 1994, o governo norte-americano assumiu que a base existia, mas até hoje não se sabe o real intuito dela. Devido ao fato de a base ser completamente restrita, muitas teorias conspiratórias começaram a ser criadas para explicá-la. Como dissemos no parágrafo anterior, acredita-se que as principais ligações entre os extraterrestres e o governo norte-americano sejam realizadas na Área 51. Também existem teorias mais realistas. A mais aceita é a de que a Área 51 seria uma base militar responsável pela pesquisa e desenvolvimento de materiais bélicos de última geração. Há uma grande probabilidade de os aviões F-117 terem sido desenvolvidos e testados no local, completamente em segredo. Linhas de Nazca. Elas podem ser definidas como desenhos imensos no chão de planícies desérticas, com proporções muito bem feitas, o que seria difícil sem uma observação aérea. Para compor as obras, que datam entre 400 e 650 d.C., a civilização de Nazca apenas retirava pedras vermelhas do solo para que as cores mais claras da parte inferior fossem exibidas. O que impressiona é a forma dos desenhos. Alguns dos mais impressionantes mostram macacos, aranhas, colibris e outras aves de enormes dimensões. A teoria mais aceita até os dias de hoje afirma que as formas teriam sido criadas como uma maneira de expressar agradecimentos da população aos deuses. Sendo a região de Nazca um deserto, os povos de lá precisavam de água em várias épocas do ano, por isso pediam por chuvas em rituais religiosos. Assim, teriam surgido as linhas de Nazca, em explicações muito mais lógicas do que as que envolvem o auxílio de alienígenas. Mystery Spot, Estados Unidos. Situado na cidade californiana de Santa Cruz, o Mystery Spot, ponto misterioso,
É uma atração turística inaugurada em 1939 e que atrai curiosos em busca de mistério e fenômenos inexplicáveis. Trata-se de uma casinha onde as leis da gravidade parecem aplicar-se de maneira diferente, o que é provado por diversas experiências e as pessoas andam sentindo uma inclinação anormal num chão reto. Apesar dessas anomalias serem atribuídas à presença de alienígenas no local há muitos anos, os mais céticos preferem explicá-las por ilusões de óticas devidas à maneira na qual a casa foi construída. Triângulo das Bermudas, Caribe. A área conhecida como Triângulo das Bermudas cobre mais de 2 milhões de quilômetros quadrados entre Miami, Porto Rico e as Bermudas. Neste triângulo, por uma razão que ninguém consegue explicar, numerosos aviões e navios desaparecem regularmente de maneira misteriosa, com o número de acidentes e naufrágios maior que em outras regiões do mundo. Muitas teorias existem para explicar o fenômeno, como a presença de gases marinhos ou ondas magnéticas, mas, até agora, nenhuma delas foi provada. Arquipélago de Socotra, Iêmen. O arquipélago de Socotra é formado por 4 ilhas que pertencem ao Iêmen, frente ao Chifre da África. 2/3 da fauna e da flora destas ilhas, que parecem saídas de outro planeta, existem apenas no local, como as árvores dragão e outras plantas e árvores surpreendentes. Polders de Moeraki, Nova Zelândia. No sul da Nova Zelândia, a pequena cidade litorânea de Moeraki tem em sua praia de Koekore estranhos pedregulhos redondos conhecidos como os Boulders de Moeraki. Com até 3 metros de diâmetro, chegando a pesar 1 tonelada, boulders se espalham pelo litoral como se tivessem sido depositados propositalmente. Os habitantes locais atribuem a origem das pedras aos primeiros maores que habitaram esta parte da Nova Zelândia. A explicação científica é que os boulders de Moeraki começaram a se formar a partir de sedimentos, que foram ficando cada vez maiores com o passar dos anos e os séculos. Rio Tinto, Espanha. Originário das montanhas de Sierra Morena, na região de Andaluzia, sul da Espanha. Originário das montanhas de Sierra Morena, na região de Andaluzia, sul da Espanha, o Rio Tinto percorre cerca de 100 km e termina no Oceano Atlântico. A grande particularidade do rio é sua cor avermelhada, originada pelos minerais das redondezas e pela acidez da água. A cor, que lembra a tonalidade do vinho tinto e deu nome ao rio, surpreende e cria paisagem realmente única. Fly Geyser, Estados Unidos. Situado dentro de uma propriedade particular do Nevada, o Fly Geyser é um geyser que parece ter saído de um livro de ciência ou ficção. O geyser, que atingiu a superfície terrestre durante a escavação de um poço na década de 60, é multicolorido e tem um formato único e pode ser avistado desde fora da propriedade. Vales secos de McMurdo, Antártida. Os vales secos de McMurdo são uma área da Antártida livres de gelo e de neve, fazendo do lugar um dos desertos mais áridos e frios do planeta. Para fazer destes vales secos um lugar ainda mais particular, recebe uma coloração vermelha que vem de numerosos geysers e cria uma paisagem única. Deslizantes de Hosetrack Playa, Estados Unidos. O Lago Seco de Hosetrack Playa, na região deserto do Mojave, que é conhecida como Vale da Morte, tem um dos fenômenos geológicos mais intrigantes do planeta. Ninguém sabe como, mas pedras que podem chegar a até 100 quilos deslizam pelo solo, deixando marcas atrás delas. As razões ainda estão sendo pesquisadas, mas estima-se que os fortes ventos do vale possam ser responsáveis pelo movimento das rochas. Incrível, né, pessoal? Pamukkale, Turquia. No sudeste da Turquia, no vale do rio Menderes, os belos terraços de Pamukkale são uma das maravilhas mais desconhecidas do mundo. Pamukkale significa castelo de algodão, e o local tem piscinas termais em terraços brancos com paredões de estalactites e um belo visual sobre as montanhas da região. Além de muita beleza, Pamukkale tem águas termais conhecidas por suas propriedades curativas. 9 Infernos de Beppu, Japão. Situado na ilha de Kyushu, o complexo termal de Beppu é o maior do Japão. Beppu é conhecido por seus 9 infernos, águas termais onde não é possível se banhar, mas que, por suas diferentes colorações e suas altas temperaturas que formam muito vapor,
atraem muitos turistas e criam um visual impactante. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos de 15 lugares misteriosos do planeta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, então dê um like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e compartilha com todo mundo nas redes sociais, ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!